Mas vamos falar o que a gente já aprendeu aí, dessa que, como ele disse aí, é a maior de todas as bênçãos. Qualquer bênção que o próprio Deus nos conceder, não vai chegar perto dessa, porque vai ficar tudo aqui, mas a salvação a gente vai levar para a eternidade, né? Então, estou muito feliz com a oportunidade, vamos lá. Maravilha, glórias a Deus, né? Nós que estamos felizes, estamos alegres. Realmente o Tonel, ele gosta de trabalhar nos bastidores, na verdade, e nos bastidores ele é um abençoador, essa que é a verdade. O Tonel é um homem de Deus, essa que é a verdade, é um dos nossos professores ali na escola bíblica dominical, e não somente professor, né? Ele é o superintendente ali da nossa escola dominical, ali na igreja que nós congregamos, que é a Assembleia, congregamos juntos ali para a glória de Deus, e nós somos felizes, alegres por ter o irmão Tonel realmente como amigo. Bom, Tonel, então nós vamos falar sobre a salvação, vamos falar sobre os 3 pilares da salvação, e podemos começar então falando sobre a justificação. O que seria, irmão Tonel, então, a justificação? Na leitura do irmão, ao ver do Senhor, à luz da Bíblia, à luz daquilo que o Senhor, como diz, aprendeu até aqui, daquilo que o Senhor estudou, como que funciona essa questão da justificação, né? Porque a gente vê que, vou deixar você falar, essa que é Não, melhor pode, deixar pode o falar. senhor falar na leitura do senhor aí, né? O que você vê nesse, vamos dizer assim, nesse ponto dentro da salvação, dentro da soteriologia. Soteriologia lá é um termo técnico, né, usado na teologia, que é a respeito da doutrina da salvação. E nós queremos começar então falando sobre a justificação. O que seria a justificação, irmão Tonel? É, pois bem, primeiro gostaria de salientar aí, né? A gente vai falar sobre salvação. Salvação, pode ficar à vontade. É bom a gente falar por que o ser humano precisa de salvação. Por que isso? Né? Certo. Necessidade de salvação. A gente sabe que a palavra de Deus fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pelo fato, era o que a gente estava estudando na escola dominical ainda domingo agora, né? Sim. Pelo fato do pecado de Adão, Aham. a raça humana se desligou de Deus e precisava, né, de um ato para que o ser humano fosse religado a Deus. Então, essa necessidade de salvação. Todos pecaram. O Sim. pecado, a gente sabe que ele opera. Ele causa separação entre o ser humano e Deus. Então, aquele que vive em pecado está separado de Deus. Aí, vamos lá. A salvação, então, tem 3 pilares. E começando aí pela justificação. O Justificação. que seria justificação? Justificação é o ato pelo qual Deus considera ou declara justo Uhum. aquele que crê em Jesus Cristo. Né? Trouxe minha colinha aqui. Pode ficar à vontade. Vou Pode ficar à vontade. pegar ela aqui Pode ler para a os. gente me ver as anotações aqui, né? Sim. Então, a justificação é o ato pelo qual Deus declara justo o pecador que crê em Jesus Cristo, Sim. né? E essa declaração de justo, para ela acontecer, é preciso 2 coisas. É preciso convicção, uma delas, depois arrependimento e fé. Convicção é uma coisa assim que, para a gente ter, a gente nunca vai ter de nós mesmos. Uhum. A gente precisa de ajuda, né? Aí que entra o trabalho do Espírito Santo, né? Que aí vai falar lá em João 16:8. Quem que tiver a curiosidade de abrir, aí abre lá em João 16:8, que vai falar assim. João 16:8. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uhum. Então,
o princípio ali, a justificação para a pessoa reconhecer que é um pecador que necessita da salvação, precisa do convencimento do Espírito Santo. Eu lembro, né, da minha conversão, isso me faz lembrar da minha conversão. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade e eu estava passando férias na casa de parente, lá em Belo Horizonte. E eu tenho um primo que ele é surdo e mudo, não fala, né? E a gente tá lá brincando e tal, ele é bem mais velho que eu. E ele saindo assim, ele dirige. A mãe dele falou com ele assim: vai para a igreja com Marcos, né? A família dele toda evangélica, vai para a igreja com Marcos. Eu, menino, pensei assim, opa, passear de carro, né? Aí fui com ele para a igreja. E lá ele congregava na igreja Batista da Floresta, né? E nesse dia era um domingo de manhã, não esqueça disso. E a pregação lá foi o pastor Glauco Terra Pinto, não sei se você conhece, já ouviu falar de Glauco Terra Pinto? A pregação foi ele e na pregação, né, o Senhor falou comigo. Meu primo estava perto de mim, mas a gente não conversava, não tinha como ele falar nada comigo. E eu me senti tocado pela palavra, pela a pregação, e falei para ele, deu sinal para ele, né? Falei com ele. Acho que a gente estava numa galeria, falei que eu ia lá embaixo. Ele foi e só fez um joia para mim, eu desci, e lá eu aceitei Jesus. Então, foi uma obra do Espírito Santo, porque eu não conhecia ninguém na igreja. Primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, né? Ninguém me conhecia. Meu primo não tinha como falar nada comigo, porque ele é surdo e mudo. Foi o Espírito Santo que falou no meu coração. Então, eu ouvi a palavra e o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, da minha necessidade de buscar a Deus, de aceitar Jesus como Salvador. Às vezes a gente tem, assim, um pensamento, porque eu não fui uma pessoa, assim, de muita bagunça, e talvez a gente pode ter aquele pensamento errado de achar que, não, eu sou bom, eu tenho uma vida tranquila, eu não cometo pecado assim, eu acho que Deus está satisfeito comigo. Sou justo. Eu sou justo, a gente se auto-justifica, né? E não acha que precisa, mas é preciso o Espírito Santo nos convencer. Então, é preciso dessa convicção. E eu recebi essa convicção no dia. O senhor falou que o senhor foi, ninguém nem te convidou? Ninguém, na hora, verdade, quando foi feito o apelo, ninguém chegou perto de mim para me, você quer aceitar Jesus, igual acontece normalmente na igreja? Não, ninguém chegou perto de mim para falar isso. Ninguém. Meu primo também não tentou me convencer de nada, porque ele é surdo e mudo. E foi uma coisa minha com Deus, né, com o Espírito Santo. E antes, alguém havia pregado para o senhor? Nunca. Nunca tinha pregado? Nunca. Minha primeira vez numa igreja evangélica. Qual que é a igreja que o senhor falou? Batista da Floresta. Batista da Floresta. Hoje ele já morreu, né? Mas na época o pregador, ele era o pastor da igreja também, né? Era o Glauco Terra Pinto, né? Quantos anos? Eu tinha mais ou menos 9 anos de idade. 9 anos? Rapaz. Só que eu vivi numa família assim, muito religiosa, minha mãe muito religiosa. Então você né? converteu com 9 anos de idade? Eu aceitei Jesus. Mas aí, o que acontece? Eu não tinha noção da dimensão do que eu tinha feito, né? Sim. Mas Deus considerou porque eu fui sincero, né? Então, eu peguei e voltei, acabou as férias, voltei para Pompéu e continuei minha vida normal, continuei indo com a minha mãe na igreja, na igreja dela e tal. Depois, Deus criou um meio para que eu voltasse, para que eu entendesse o compromisso que eu tinha feito. Isso durou quanto tempo, mais ou menos, Antônio? Isso aí eu fui depois só lá para os 20 anos. 20 anos de idade. Demorou uns 11 anos para aí depois eu entender, né? Sim.
E isso aí já é uma outra história interessante, mas de uma outra oportunidade eu conto para os irmãos aqui.